Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, né? E nesse dia eu quero trazer mais um dia de meditação, né? É mais um domingo, boa parte das igrejas fechadas, mas isso não nos impede, graças a Deus, de mesmo assim levar a palavra de Deus aos corações, né, daquelas pessoas que nesse momento necessitam receber uma palavra. Então, enquanto você chega aqui nessa live, enquanto você entra, já quero deixar aí meu abraço ao irmão Ismael, né? Eu vou aguardar você para que a gente possa meditar nesse dia, nessa palavra que é tão rica, que é tão perfeita, que é tão profunda para as nossas vidas. E por isso eu quero compartilhar com você nesse dia essa palavra de Deus. Enquanto isso, se você já quiser encontrar na sua Bíblia, um texto bastante conhecido que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 16 e no versículo de número 33. Eu queria compartilhar com você essa palavra em nome de Jesus. É um texto muito conhecido, que se você acompanhar comigo, o texto vai dizer, o próprio Jesus nos dizendo: tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. Jesus, ele vai nos deixar esse texto para os nossos corações. Tenho dito para vocês essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É dentro dessa palavra que eu queria meditar juntamente com você na tarde desse dia, na tarde desse domingo tão abençoado. Queria compartilhar com você essa palavra sobre a importância de nós nos mantermos firmes em tempos de crise. Nós, como Igreja de Jesus, precisamos, meus amados irmãos, estar firmes em tempos de crise. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso também através da sua carta, escrevendo aos Filipenses. O próprio Jesus anunciou isso, e o contexto pelo qual eu quero compartilhar com você é exatamente isso, porque se nós olharmos por meio das lentes que nos cercam nesses últimos dias, meus irmãos, nós vamos ser induzidos a pensar erroneamente que Deus não está no controle de todas as coisas. E a grande verdade é que Deus, ele continua assentado no seu trono. Deus, ele continua mantendo nas suas mãos o controle de todas as coisas que nos cercam nesses últimos dias. Talvez, se você olhar e observar ao redor do mundo, as circunstâncias, elas vão nos levar a pensar que Deus perdeu o controle da situação. Mas isso não é verdade, meus irmãos. É necessário tudo isso acontecer, mas é importante a gente entender que ainda não é o fim. Se nós olharmos ao redor do mundo, nós vamos ver um mundo caótico, nós vamos ver um mundo completamente dominado por tudo que não presta, mas isso é uma forma de Deus mostrar que é quando o caos está estabelecido, que Ele mesmo se manifesta para mostrar para o homem que todo o poder, toda a glória, todo o louvor precisa estar completamente centralizado nele, porque Ele é o Senhor poderoso e Criador de todas as coisas. É nesse contexto que eu quero compartilhar com você essa palavra para o seu coração. É nessa palavra de João capítulo 16, versículo 33, onde o nosso Senhor diz: olha, eu estou dizendo para vocês e mostrando para vocês todas essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. A primeira coisa que eu preciso compartilhar com você na tarde desse domingo é que só existe paz em Cristo. Só existe paz no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo olhando para tudo isso, nós conseguiremos encontrar paz se nossos olhos
estiverem focados no autor e consumador da nossa fé. Portanto, nesse dia eu já quero adiantar algo para o seu coração. Ainda que o seu coração esteja temeroso, ainda que a situação adversa que nós estamos vivendo cause pânico e medo no seu coração, eu quero dizer para você que se os seus olhos estiverem olhando para a cruz, olhando para o autor e consumador da minha e da sua fé, haverá paz para a sua vida, haverá paz para o seu coração. Olha, numa certa vez, Apocalipse está escrito isso, João, em meio a um problema muito sério, a igreja vivendo dias difíceis, João, o apóstolo, o último apóstolo vivo, ele é levado para a ilha de Patmos. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que em meio a todo aquele problema, Jesus, ele deixa isso claramente escrevendo ali e demonstrando isso por meio de João no Apocalipse, que quando ele se encontra na ilha de Patmos, diz a Bíblia Sagrada, que mesmo assim, ele teve paz no seu espírito. Mesmo ele estando na ilha de Patmos, isolado da igreja, vendo a igreja passar por um sério problema, ele já na sua velhice, isolado naquele lugar, mesmo assim a Bíblia Sagrada diz, se eu não me engano, em Apocalipse capítulo 1, dos versículos 9 ao versículo 11, ele se encontrou em espírito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nas adversidades, nos dias difíceis, mesmo quando as situações elas nos levam a nos manter distante da igreja, distante uns dos outros, é possível ainda assim nós nos encontrarmos em paz. Jesus foi quem nos disse: eu deixo-vos essas coisas, eu mostro-vos essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, é impossível nós como crentes não passarmos pelas aflições. É impossível eu e você, como homens e mulheres de Deus, estarmos isentos de vivenciar essas experiências. O que nós precisamos entender como homens e mulheres de Deus, meus amados irmãos, é que a adversidade, ela precisa nos trazer algum tipo de lição. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 11, Paulo nos ensina, irmãos, qual é o segredo de viver bem em meio às circunstâncias. Mesmo preso, mesmo isolado da igreja, mesmo numa situação complicada, Paulo nos ensina qual é o segredo. E o segredo está no aprendizado, irmãos. Todo dia é dia de aprender. Todo dia é dia de tirar lições da nossa vida e para as nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 11, ele diz: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Aprender a viver bem, irmãos, é uma questão que envolve toda a igreja. Nós precisamos aprender a viver bem. Que as coisas estejam boas, que as coisas estejam ruins, nós precisamos aprender a viver bem. E se nós não aprendermos a viver bem, irmãos, nós vamos nos encontrar em dias maus, também em uma condição má. Nós nos encontraremos abatidos e muitas vezes fracassaremos se nós não soubermos tirar das situações difíceis algo de bom para as nossas vidas. E foi isso que Paulo fez escrevendo aos Filipenses. Paulo diz: olha, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, sei estar abatido, sei também ter abundância, em todas as coisas estou instruído. Esse tempo, irmãos, é um tempo que Deus está tirando para instruir a sua igreja. É um tempo que Deus está retirando, meus irmãos, para ensinar a sua igreja.
E eu e você estamos tendo a oportunidade nesse dia de aprendermos mais com o Senhor Jesus, olharmos para a situação difícil e tirarmos conclusões que vão servir para o aperfeiçoamento da nossa trajetória como cristãos. É nesse tempo, irmãos, que nós devemos tirar das circunstâncias adversas aquilo que pode nos fazer crescer, aquilo que pode nos fazer amadurecer na fé. É por isso que eu queria dizer para você que ainda não confessou a Jesus, você que está afastado dos caminhos do Senhor, é preciso aprendermos a viver bem, mesmo quando estamos em meio à crise. Eu queria dizer para você, aquete a sua alma, aquete o seu coração, aquete o seu psicológico, meu irmão, porque um psicológico afetado, um psicológico ferido num momento como esse, pode trazer sérios problemas para a sua vida. Aquete a sua alma, aquete o seu coração. Deus tem uma palavra para o seu coração. Jesus nunca nos escondeu que nós passaríamos por aflições nessa vida. Foi assim no século I, foi assim nos séculos passados, e assim está sendo nos dias atuais, meus irmãos. Nós precisamos aprender a viver bem nesse tempo de crise. Não é o coronavírus, irmãos, que vai tirar a minha e a sua paz. É a presença de Deus que vai nos fazer permanecer inabaláveis na caminhada. Se você ainda não tem Jesus, corra para os pés de Jesus, porque Ele é tão honesto, irmãos, que Ele nos falou que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas Ele disse, o segredo é aprender e ter bom ânimo. A lição que eu quero trazer para mim e para você nesse dia aprenda a viver bem no meio dessa situação adversa. Tenha bom ânimo, se mantenha animado, se mantenha firme, não deixe que nada roube a sua paz. Se Deus abriu esse tempo para você, aproveite ele com a sua família, aproveite ele com seus filhos, aproveite ele com seus pais, com a sua casa, mas não deixe o diabo roubar a sua paz, porque o Senhor Jesus foi quem nos disse, eu deixo-vos essas coisas para que em mim vocês tenham paz. É só nele, irmãos, que nós encontraremos a nossa paz. A paz que excede todo entendimento está em Jesus. A sua paz está em Jesus. Paulo, irmãos, escrevendo algo maravilhoso, ele diz, eu não julgo ter alcançado tudo isso que está acontecendo, mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu corro para aquelas que estão adiante de mim, em busca do prêmio. Existe algo, irmãos, que está lá na frente e que nós precisamos conquistar. As aparências do mundo nesses últimos dias nos levam a entender, irmãos, que Deus perdeu o controle da situação, mas isso não é verdade. Existe uma verdade absoluta no meio de tudo isso, e a verdade é que eu e você, como homens e mulheres de Deus, haveremos de triunfar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe o diabo roubar essa verdade do seu coração, meu irmão. Não deixe, meu irmão, o diabo tirar isso da sua vida. Deus está preparando o mundo para a sua vinda. Deus está preparando o seu coração para a vinda do nosso Senhor Jesus. E Ele está preparando a sua igreja, porque muito em breve o nosso Cristo haverá de triunfar, meus irmãos. O mundo tenta nos fazer entender que Deus perdeu o controle da situação, mas isso não é verdade, isso é mentira. Deus continua no trono e existe uma promessa para a igreja que persevera em Jesus. Nós precisamos guardar essas coisas, irmãos. Jesus disse que um dia Ele nos faria triunfar juntamente com Ele. Jesus nos disse que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Ele disse que um dia Ele fará separação, irmãos, e Ele colocará muitos à sua direita, outros irão para a sua esquerda, mas aqueles que estiverem à sua direita, Ele dirá, vinde benditos de meu Pai,
para aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Existe uma promessa. O mundo pode se acabar, irmãos, não importa se é com fogo, não importa se é com água, mesmo nós sabemos que a Escritura nos garante que não será assim. Pode ser que essa doença acabe com o mundo inteiro, mas eu e você temos uma esperança em nossos corações. É a esperança que Jesus nos garantiu, de que se nós confessarmos a Jesus, se no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você seria salvo, e Deus está cumprindo isso na sua vida. Existe uma coroa de glória preparada para mim e para você, existe um céu preparado para mim e para você. O coronavírus um dia vai passar, mas outras coisas ainda haverão de vir, mas aquele que tiver firmado no Senhor permanecerá para todo sempre, irmãos. O mundo vai passar, essa situação vai passar, outros problemas haverão de vir, mas o que é importante é que eu e você estejamos firmados naquele que tem todo o poder, naquele que detém todo o poder e toda a glória para mudar toda e qualquer situação. Meus queridos, Deus pode mudar essa situação. Se Ele mudar, Ele é Deus. Se Ele não mudar, Ele continua sendo Deus. Mas o que Ele nos prometeu, um dia Jesus disse: eu vou, mas eu vou só preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei e vos levarei, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Deus prometeu para as nossas vidas. Vai chegar um dia, irmãos, que tudo isso vai passar, mas a palavra que Jesus nos prometeu, ela vai se cumprir. Quer alguém queira, quer alguém não queira, quer alguém goste ou deixe de gostar, a palavra de Deus vai se cumprir nas nossas vidas, meus irmãos. Porque não há salvação em nenhum outro, não há saída em nenhum outro. O mundo está um caos. Deus está trazendo juízo sobre a nação. Nós precisamos todos os dias nos arrepender, nos colocar diante de Deus, clamar ao Senhor Jesus. Eu sempre cito 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, pior do que tudo isso é o inferno, irmãos. Pior do que tudo isso é a condenação eterna preparada para muitos. Aqueles que não se arrependerem desfrutarão de algo muito pior para as suas vidas. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus criou o céu para nós, irmãos, e muitos de nós temos preferido andar com as nossas próprias pernas para a perdição. Deus nos chama nesse tempo para o arrependimento. Veja o que está escrito mais uma vez: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Deus quer humilhação, meus irmãos. O que Deus quer nesse tempo é que o povo que se chama pelo nome de Cristo se humilhe na sua presença, ore em sua presença, busque a face de Deus e se converta dos seus maus caminhos. Deus está cansado do sangue derramado. Deus está cansado de tanta criminalidade. Deus está cansado, irmãos, de tudo isso. Tudo isso tem trazido um cansaço para o nosso Deus. E Deus tem punido a nossa nação, irmãos, por tanta blasfêmia, por tanta zombaria. Estavam brincando, estavam tirando sarro da pessoa de Cristo, irmãos. Não estavam levando Jesus a sério. As pessoas estavam tratando Jesus como qualquer coisa, e o nosso Cristo não é qualquer coisa. O nosso Senhor é o Criador da terra. Zombaram de Jesus no carnaval, zombaram de Jesus em vários momentos, irmãos, nesse final de 2019, começo de 2020. Muita gente brincando, muita gente levando as coisas na brincadeira, e Deus está cansado disso, irmãos. Nós precisamos respeitar a Jesus,
como aquele que criou todas as coisas, como aquele que não só criou, mas nos mantém vivo todos os dias. Não importa a sua religião, não importa de que credo você seja, Deus quer ser respeitado. Você pode até não ser um cristão, não gostar da Bíblia Sagrada, mas você deve respeitar a pessoa de Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E se Deus não quiser, eu e você não acordamos pela manhã, eu e você não respiramos, cessa o nosso fôlego, cessa a nossa vida, porque Ele é Deus. E agora o mundo está experimentando isso. Sabe por que eu digo que isso é permissão de Deus? Porque o mundo inteiro está experimentando isso. Todo o planeta Terra, irmãos, está experimentando isso, para que entenda que Deus é soberano, está assentado no seu trono, governando todas as coisas. Deus vai mostrar, irmãos, que todo o poder está sobre Ele, mas antes Ele vai fazer se cumprir o que está escrito, de que todo mundo vai ter que reconhecer que Ele é Deus. E comigo e você não é diferente. Comigo e com você, irmãos, não é diferente. Nós precisamos respeitar ao Senhor, precisamos tratá-lo como Deus. Quem precisa de Deus somos nós, irmãos. Não é Deus que precisa se adaptar à nossa realidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, independente do seu credo, da sua religião, se você tem trilhado caminhos que afetam diretamente a santidade de Deus, pense nisso, se dobre diante de Deus, se arrependa, pelo amor de Deus, se prostre ao Senhor e se arrependa, peça perdão, porque existe saída para a nação brasileira, e a única saída é o arrependimento, meus irmãos. Precisamos entoar ao Senhor a nossa adoração, o nosso cântico. É lindo ver São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, todas as cidades, os prédios por aí, entoando louvores a Deus. Mas louvar a Deus apenas em tempos de crise é fácil. Nós queremos ver a adoração permanecer quando tudo estiver bem. Sabe por quê? Porque muita gente trocou Jesus por 4 dias de festa. Muita gente trocou Jesus por uma virada de ano. Eu não estou dizendo que nós não podemos errar. Eu e você vamos errar sempre. Mas sempre que nós errarmos, nós precisamos correr para os pés de Jesus em arrependimento, em lágrimas de arrependimento, e dizer para Deus: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem pena da minha alma. Como aquele cego um dia fez: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É isso que nós precisamos reconhecer diante de Deus. E aí sim, se o povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus, se humilhar e orar e buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, pode ter certeza que Deus vai cumprir a promessa. Ele vai olhar para a terra com seu olhar de misericórdia e vai sarar a nossa nação. Mas primeiro é necessário haver arrependimento. Eu creio piamente, irmãos, que esse é um tempo de avivamento para a igreja. Esse é um tempo de transformação para a igreja. É um tempo de libertação para a igreja. É um tempo de cura. É um tempo de conversão em todo o mundo. Mas primeiro Deus vai tratar com a terra, para depois as coisas começarem a acontecer. E isso precisa começar por mim, isso precisa começar por você. Tire um momento na sua casa, no seu lar, com a sua família, entregue a Deus, abra propósitos diante de Deus. Esqueça o que muita gente está falando por aí, brigando por aí, se a igreja fecha, se a igreja abre. Deus não está preocupado com as 4 paredes do templo, meu irmão. Deus está nos chamando ao arrependimento urgente. É urgente, meus irmãos. O chamado de Deus para as nossas vidas é urgente. O mundo está passando pelo caos e Deus chama-nos ao arrependimento. É tempo de chorarmos um pouquinho mais.
É tempo de nos deleitarmos na presença de Deus um pouquinho mais. É tempo de clamar pelas nossas imperfeições. É tempo de nos arrepender e dizer: Deus, tem compaixão da minha alma. Deus, pior do que o coronavírus, Senhor, é a minha alma perecer no inferno, Deus. Portanto, Senhor, não me deixa perecer, não me deixa morrer na condição de pecador. Me justifica, me perdoa, me lava, me cura, Senhor. Deus nos chama ao arrependimento, irmãos. Nós, como igreja, estamos aqui unidos numa só fé, por meio de uma live, por meio da internet, não importa. Deus está estabelecendo um novo tempo para a sua igreja, um tempo de comunhão, um tempo de reconhecimento, um tempo de humilhação, um tempo de devoção a Deus, um tempo de nos dedicarmos ao devocional diário, um tempo de nos devotarmos à escritura, à leitura da palavra de Deus, ao maior tempo de oração. Deus está cansado da minha e da sua oração de 2 minutos. Deus está cansado da minha leitura diária de um versículo bíblico. Deus está nos chamando para um novo tempo de intimidade com Ele, igreja. E nós precisamos reconhecer isso nesse tempo. Deus está sendo bondoso, Deus está sendo maravilhoso, Deus está sendo misericordioso, porque Ele poderia tão somente destruir a minha alma, destruir a sua alma, deixar eu e você andarmos na direção do inferno sem se preocupar com isso. Sabe por quê? Porque o trono dele continua no mesmo lugar, Jesus continua sentado no mesmo trono, com o mesmo poder, sendo a mesma divindade. E quem está se perdendo é a humanidade, meus irmãos. Alerte a sua família, alerte os seus amigos, alerte os seus irmãos. Quem está vivendo uma vida desproporcional, se arrependa enquanto é tempo, pelo amor de Jesus. Jesus está cansado da criminalidade, Jesus está cansado das facções, Jesus está cansado do vício, Jesus está cansado da religiosidade, Jesus está cansado da hipocrisia, da falsa espiritualidade. O que Deus quer para as nossas vidas, meus amados irmãos, é arrependimento, é devoção a Deus. Precisamos chorar um pouquinho mais. Precisamos chorar um pouquinho mais, irmãos. Precisamos chorar mais pelos perdidos. Precisamos chorar mais pelos nossos próprios pecados, pelos nossos próprios defeitos. Precisamos nos devotar na presença de Deus, nos deleitar, se lançar aos pés de Jesus, como aquela mulher fez numa certa vez, e reconhecer que Ele é Deus sobre as nossas vidas. Tem muita gente por aí de peito inchado, irmãos, se sentindo bambambam, se sentindo tal. E não é isso que Deus quer para a nossa geração. O que Deus quer é homens e mulheres que façam a diferença. Talvez você ainda não é cristão. Talvez você ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas eu quero dizer para você que não importa se você trafica, se você é homicida, se você é usuário de droga, se você é prostituto, Deus não quer saber. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Deus vai fazer de você uma ferramenta poderosa nas mãos dele, para mudar a história da tua rua, da tua família, do teu bairro, da tua capital, do teu estado, onde você estiver. Deus tem poder para te pegar e te transformar no que Ele quer, meu irmão. Assim você acredite nessa palavra que é viva e eficaz. Assim você acredite no que a palavra de Deus tem para mim e para a sua vida. Mateus capítulo 11 e versículo 28, o meu Jesus e o seu Jesus reconhece isso, meu irmão. Ele é o único que olha para mim, para você e diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Sabe por que eu digo isso? Porque muita gente que está aí, batendo no seu ombro, dizendo que é seu amigo, só quer você quando você tem alguma coisa para oferecer. Já diz o ditado do mundo: no mundo você só vale o que você tem. Mas Jesus não, meu irmão. Jesus olha para você e Ele diz: vem para mim, você mesmo que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está oprimido, pode vir. Pode vir que eu troco com você, Jesus diz. Eu troco o meu jugo pelo teu fardo. Pode vir, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lança sobre mim os teus problemas. Eu não estou dizendo que Jesus te chama para acabar com os teus problemas diários, para acabar com as tempestades da tua vida. Não, meu irmão, Deus não está preocupado com isso. Deus está te chamando para livrar a tua alma da condenação do inferno, porque o coronavírus, irmãos, está atormentando a sociedade, está atormentando o mundo, mas pior do que isso vai ser o tormento da condenação eterna. Talvez você não diga, você não entenda o que significa o tormento eterno, o que é a perdição. Talvez você não diga, você não entenda o que é o inferno. Eu posso dizer para você: o inferno é uma vida eterna sem Cristo, sem paz, sem comunhão com Deus, sem o Espírito Santo. Muitos não estão aguentando, irmãos, a pressão dessa doença, que por sinal é cruel. Que dirá quando essas pessoas se depararem com a morte sem Jesus? Portanto, meu amigo e meu irmão, você, minha irmã, que me assiste nesse dia, por favor, busque o Senhor enquanto você pode achar. Invoca o Senhor enquanto Ele está perto. Olha o que a Bíblia diz: busca ao Senhor enquanto se pode achar. Esse enquanto determina um tempo. Isso significa que haverá um tempo que não haverá mais tempo. Haverá um tempo em que muitos vão buscar, mas não vão mais encontrar. É como está escrito, a própria Escritura diz que chegará um tempo em que muitos vão buscar a palavra de Deus, mas não vão encontrar. Vão andar de mar a mar, do norte ao oriente, procurando a palavra do Senhor, mas não vão achar. Esse tempo vai ser pior do que esse tempo agora de contaminação pelo coronavírus, irmãos. Pior do que morrer com essa doença é morrer sem a presença de Jesus. Por isso, nesse dia, eu queria pedir para você: pense em tudo isso que você está ouvindo. Não deixe o pecado dominar a sua vida. Não se permita viver só uma religiosidade, ir para a igreja, voltar da igreja, ir para a igreja, senta na cadeira, volta para casa e tudo continua do mesmo jeito. Pense nisso que eu estou passando para você nesse dia, por meio da palavra de Deus. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Jesus já venceu esse mundo. Jesus já venceu esse mundo. Tudo está no controle de Deus. Não se desespere. Não fique atemorizado. Deus tem um tempo de transformação para a sua vida. Deus tem um céu preparado para você. Lá não vai ter coronavírus, lá não vai ter contaminação, lá não vai ter, irmão, sofrimento, lá não vai ter lágrima. Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. O que vai ter lá é entoação ao nome do Senhor, é glórias ao nome de Deus, é santo, 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 porque a Ele vai ser devotado toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Diante dele todo o joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Então faça isso enquanto é tempo, meu irmão. Faça isso enquanto é tempo, minha irmã, e Deus será com a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde e que o Espírito Santo possa entrar no teu coração na tarde desse domingo e te convença do pecado, do juízo e da justiça.
porque maior é o que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Que Deus te abençoe, meu irmão, nesse dia. Para você que tem acompanhado, as portas da igreja estão fechadas, mas a verdadeira igreja está atuante. Deus está nos proporcionando esse tempo, para que eu e você tenhamos mais tempo para Ele, mais tempo na presença dEle, mais tempo para as coisas dEle. Talvez a sua família estava sem você por algum tempo, seus amigos, seus irmãos precisam de você, mas Deus reservou esse tempo para você cuidar de algumas coisas que você não estava tendo tempo para cuidar. Aproveite esse tempo. Se as lágrimas têm tomado o teu coração, que o Espírito Santo te console na tarde desse dia, que Ele entre no teu coração e arranque todas as feridas, cure todas as feridas, porque essas feridas são piores, elas podem condenar a tua alma. Portanto, que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e que o Espírito Santo de Deus te convença de tudo aquilo que você sabe e reconhece que precisa ser convencido. Que o Senhor guarde a tua alma, primeiramente, que depois o Senhor guarde a tua família, que o Senhor proteja a sua casa, que o sangue do Senhor, como foi no Egito, Ele esteja sobre os umbrais da tua casa, esteja sobre a tua tenda, porque nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque o que está em mim e em você é maior do que aquele que está lá no mundo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde o seu lar, a sua família, que você obedeça esse tempo e que você reserve esse tempo para as pessoas especiais da sua vida, se cuidando deles e fazendo aquilo que Deus Ele quer que nós façamos nesse tempo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor, nessa tarde, meu Deus, por cada pessoa que passou, está passando, Senhor, e vai passar por essa live, para ouvir essas palavras, Senhor, a qual Tu tem ministrado aos nossos corações. Deus, protege-os, guarda-os, livra de todo mal, Senhor. Deus, nós te apresentamos cada vida, cada família, que o poder do Teu Espírito esteja sobre cada uma dessas pessoas, e que no Teu nome, Senhor, toda enfermidade possa ser curada, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si toda a enfermidade. Deus, que no Teu nome haja paz nos corações de cada uma dessas pessoas. Abençoa-os, guarda-os, protege-os, livra de todo mal. É o que eu te peço, Jesus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado você que esteve aqui comigo durante essa live. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa guardar a sua vida, que Deus possa te proteger. Se você tiver algum pedido de oração, compartilhe com a gente aqui. Nós queremos orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus, para que Deus os guarde e os proteja em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus esteja com vocês todos os dias e que ao final você compartilhe essa palavra com alguém que você sabe que está precisando de amparo, que você sabe que está com a alma amargurada, desesperada. Compartilhe com essa pessoa e eu tenho certeza que Deus haverá de fazer grandes coisas para louvor e glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, que Deus possa continuar abençoando a sua trajetória em nome de Jesus. Se você é crente, louvado seja Deus, a paz do Senhor para você. Se você não é crente, Deus te abençoe e que você encontre o caminho da salvação que é em Cristo, porque Deus tem um propósito na sua vida. Paz, Senhor, até a próxima e que Deus seja com cada um de vocês.